Fala, meu povo, tudo em paz? Eu sou o professor Davidson Santana e sejam bem-vindos ao canal Treine Matemática. Nesta aula, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre permutação simples. Então, fica aí coladinho após a vinheta. Nesta aula, nós vamos continuar a ideia de permutação simples. Na primeira aula, eu te mostrei um probleminha em que a gente queria queria organizar numa parede dois quadros do pintor Van Gogh. E aí eu deixei no final da última aula um questionamento sobre de quantas maneiras seria possível organizar três quadros numa parede, ou seja, quantas são as permutações de três elementos, quantas são as permutações simples. E aí eu trouxe aqui para ilustrar para vocês três quadros do pintor Van Gogh. E aí vamos tentar organizar aqui, vamos primeiro enumerar e depois vamos fazer matematicamente as continhas aqui, tá? Então eu tenho essa primeira configuração aqui, tá? Onde eu tenho o quadro que já foi os dois quadros que foram apresentados na última aula, o Noite Estrelada, Autorretrato e o Autorretrato de Chapéu de Palha, e agora eu tenho os girassóis. Então essa aqui é uma primeira configuração. Eu poderia ter uma segunda configuração aqui, que é esta que eu estou mostrando aí na tela. E aí eu só precisaria fazer o seguinte, eu só precisaria permutar, ou seja, trocar de lugar o segundo quadro e o terceiro anterior. Então aqui eu tenho uma outra permutação. Uma outra possibilidade aqui seria fazer o seguinte, e aí deixa eu só dar eu copiar aqui e vou trazer isso para cá, e seria a seguinte. Ao invés de ter o Noite Estrelada como primeiro quadro, eu teria aqui o quadro Girassóis como primeiro quadro e o Noite Estrelada como o segundo e o Autorretrato como o terceiro. E aí eu poderia também ter uma outra configuração que seria essa daí, que está aparecendo na tela agora, que eu estou movimentando, onde o Autorretrato é o segundo quadro que eu ponho na parede e o Noite Estrelada é o terceiro, mantendo fixo o girassol na primeira posição. E eu teria aqui também uma outra possibilidade que seria a seguinte: colocar o quadro Autorretrato como o primeiro desta sequência. Mantendo ele fixo na primeira posição, eu posso permutar os outros dois quadros, ou seja, trocar de posição os outros dois quadros. Lembre-se que permutar significa trocar de posição. Observe que nós esgotamos todas as possibilidades, todas as permutações simples possíveis para organizar, alinhar esses quadros na parede. Eu tive duas permutações começando com Noite Estrelada, tive duas permutações começando aqui com os girassóis e eu tive duas permutações começando aqui com o Autorretrato. E aí observe que no total nós teremos aqui, e aí deixa eu só fazer para você, nós temos uma possibilidade, que é esta daqui. Nós temos uma segunda possibilidade, tá? Uma segunda permutação. Nós temos uma terceira permutação aqui. Nós temos uma quarta permutação. Nós temos uma quinta permutação. E nós temos uma sexta permutação simples. E aí observe que eu não repeti ordem aqui, tá? Toda vez que eu mudo a ordem de um quadro na parede, eu mudo a permutação. É claro que eu fiz enumerando, né? Fazendo um por um,
mas eu poderia ter feito matematicamente as contas para saber que no final seriam 6 possibilidades possíveis, né? Seriam 6 permutações simples. Como é que a gente poderia fazer isso? Utilizando o princípio fundamental da contagem. Seria tomar a decisão. Então, eu deveria primeiro fazer o seguinte: quem vai ser o primeiro quadro, né? Quem vai ficar na primeira posição. Depois, quem vai ficar na segunda posição e quem vai ficar na terceira posição aí. E aí observe agora o seguinte: na primeira posição pode ficar qualquer um dos 3 quadros. Então são 3 possibilidades. E aí detalhe que isso aqui eu tenho I, tá? Na segunda posição, eu posso ter qualquer um dos 2 quadros. Por quê? Eu já coloquei um quadro na parede dos 3, logo eu tinha 3, já utilizei 1, restam 2 quadros agora. Porque eu não posso repetir o primeiro quadro que já está na parede. E para a última posição, só me resta uma última possibilidade, porque eu tinha 3 quadros, usei um na primeira posição e um outro na segunda posição. Observe que eu já utilizei 2 quadros de 3, logo restam apenas um quadro na parede. E aí, como eu tenho que escolher o quadro que vai ficar na primeira posição e o que vai para a segunda posição e o que vai para a terceira posição, aqui é o princípio multiplicativo do princípio fundamental da contagem. Logo, eu preciso multiplicar aqui as possibilidades. Então, vai ser 3 vezes 2 vezes 1, e vai resultar em 6 permutações possíveis, 6 possibilidades de organizar esses 3 quadros na parede, tá certo? Agora a pergunta que fica para você é o seguinte: se eu tivesse 5 quadros para pôr na parede, quantas permutações possíveis nós teríamos aí para poder alinhar esses quadros na parede? Isso é uma pergunta que eu vou responder na próxima aula, mas pense aí, tá? Conto contigo na próxima aula. Valeu!